Capítulo 7. A princesa ou garota citada no relato é a Priscila, minha esposa. Ana Carla torna-se minha amiga. Bebel também se torna amigo de Priscila. Eu me tornei professor de Priscila e Priscila inventa uma história e a solidão e desespero invade o meu coração e encontro uma solução para a depressão. Eu procuro esquecer a Priscila. O meu amor é correspondido, aproximadamente 2005. Ora, como dissera há algum tempo atrás, de que a princesa ou garota de quem eu falava e falo é hoje a minha esposa e rainha. De fato, como relatei, estava eu realmente apaixonado. E então aconteceu que se passaram um ano no curso de dança. E eu consegui a vaga de monitor de dança. E Priscila, do qual esse era o nome dela, tinha uma irmã que também fazia aula no polo. O nome dessa irmã chamara Ana Carla, que na época ela era apenas uma criança. Hoje, ao escrever este relato, ela já tem 2 filhas. E então, comecei a me aproximar de Ana Carla para ganhar mais confiança e carinho de Ana Carla. Acreditava que eu, se fizesse isso, ganharia também a confiança ou pelo menos a amizade da Priscila. Na época, Bebel e eu ainda éramos grandes amigos e ele deu-me toda a ajuda possível. Eu contava todos os meus sentimentos para o Bebel e Bebel de todos os seus sentimentos para mim. Bebel e Priscila passaram a ser grandes amigos um do outro. E então começou a ficar mais fácil me aproximar dela, pois eu, sendo muito amigo do Bebel e Bebel muito amigo da Priscila, tinha momento que nós 3 estávamos juntos conversando. Acontecia que nesse momento eu não falava nada, e quando eu falava era ignorado por ela. E então, melhor era eu ficar calado. Para mim, ficar perto dela já era uma alegria imensa, e isso tudo era possível por causa de Bebel. Sendo eu professor de dança dela, ficava mais difícil de conversar sobre o que eu sentia por ela. Eu sabia que ela sabia sobre os meus sentimentos, e era isso o que me deixava mais triste. Era saber que ela sabia o que eu sentia por ela, e ela nunca me correspondia. E aconteceu de várias vezes eu me declarar para ela, e todas as vezes ela me desprezava. Tentava fazer tudo o que era certo, mas para ela tudo era errado. Eu e Ana Carla já éramos muito amigos. Nós passávamos muito tempo juntos, conversando, e essas conversas eram só sobre Priscila. Nessas conversas com a Ana Carla, falava que a Priscila me odiava e que não conseguia nem olhar para a minha cara. Ao saber disso, eu ficava muito triste ao saber que ela me desprezava. Certo dia, espalhou-se uma notícia de que eu estava foragido e era procurado pela justiça. E aconteceu que todo o polo souberam dessa história. E então todos me perguntavam que história era essa. Sem saber de nada, ficava sem resposta e com medo de perder o meu emprego. Logo então, a notícia se espalhou e a diretora ficou sabendo da notícia. Sabendo da notícia, a diretora chamou-me para conversar na diretoria a respeito do assunto. Durante a conversa, falei que era mentira e que poderia ser uma brincadeira de mau gosto. A diretora Jacilda, pois esse era o seu nome, pediu-me que eu fosse ao fórum para tirar um documento para comprovar que o que eu falava era verdade. Depois dessa declaração que eu recebi da diretoria, corri o risco de perder o meu emprego.
foi tudo esclarecido e então aconteceu que eu descobri quem inventara esta falsa história. Nada mais, nada menos que a Priscila, a garota de quem eu estava apaixonado. Que foi uma surpresa, pois poderia ser qualquer pessoa menos essa garota. Depois que descobri que tinha sido ela, fiquei muito decepcionado e com muita raiva dela. Por que alguém inventaria algo tão ruim assim? Só poderia ter muita raiva de mim. Será que essa raiva ou ódio era por eu estar apaixonado por ela? Eu não sei. Só sei que fiquei muito triste. E então procurei ela para conversar. Sim, dessa vez uma conversa de professor para aluna. E então aconteceu que falei muitas coisas para ela, desde que não me lembro muito bem sobre o que eu falei, mas a conversa que tivemos foi muito séria ao ponto dela ficar com medo de ser expulsa. Depois disso, foi o suficiente para eu tentar esquecê-la. O meu amor que demonstrara a ela nunca foi correspondido. Ao contrário de meu amor por ela, ela por mim só tinha ódio ou alguma coisa desse tipo. De tanto e tanto fora, sofrimento e noite de solidão e tristeza, resolvi esquecê-la. Durante toda essa fase de amor não correspondido, o Bebel sempre estava do meu lado, me dando a maior força para que Priscila e eu dessemos certo. Dizem que homem não chora, pois eu chorava que nem uma criança, de saber que meu amor por ela nunca seria correspondido. Bebel muitas vezes se emocionava com os meus sentimentos por ela e que ele acabava também chorando, não choro de desespero, mas via as lágrimas correndo nos seus olhos. O meu primo e amigo, sem saber, ele aplicava a primeira estrofe do livro de Mórmon, que se encontra em Mosias 18:9, que diz: sim, e estais disposto a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Todos os meus sentimentos eu contava para ele. Dias se passaram e eu já estava em desespero. Eu estava calmo, quieto e sozinho. A solidão tomou conta de meu coração. A minha mente já não era a mesma. Não fazia mais nada como era antes. Não queria ninguém perto de mim. Para mim, ficar só era a melhor opção. O Ronaldo e Bebel já estavam muito preocupados com a minha situação. A diretora pediu para que eu fosse pelo menos uma semana, sim, passasse uma semana em casa. Mas eu não aceitei, pois eu sabia que se ficasse em casa seria muito mais pior. E então, em minha vida, tudo ficou silêncio, vazio e sem nada. Eu sentia-me uma angústia, eu sentia-me um ninguém. Disseram que eu estava no começo de depressão e que eu tinha que me consultar com um psicólogo, mas eu não aceitei. De repente, passou em minha mente uma ideia de sair de Tianguá e morar em Brasília, pois em Brasília morava o meu irmão Etevaldo. Ronaldo e Bebel fizeram de tudo para que eu não fosse, e então parei com a ideia de sair de Tianguá. As aulas de dança em minha vida continuou. Com muita perseverança da minha parte e de Ronaldo e Bebel, eu consegui continuar no emprego de monitor de dança. Não estava sendo fácil de esquecer a Priscila, até porque eu o havia todos os dias. E aconteceu que certo dia ela viajou para Fortaleza, para a casa de sua irmã, que morava lá na capital. E aconteceu que, para esquecê-la, comecei a sair com uma garota
que prefiro eu não colocar o seu nome neste registro. Só basta então dizer que estava saindo com ela. Por esse motivo, durante este acontecimento, eu tinha uma amiga do qual o nome dela era Natália. Ao saber sua mãe, seu pai, seu irmão e sua irmã, sua irmã mais nova também eram meus amigos. O nome de sua mãe era Socorro, o do seu pai, Eliseu, do seu irmão, Gleidson, e da sua irmãzinha mais nova, Talita. Falei esclarecendo esses nomes porque essa família me ajudou neste momento de solidão e tristeza. A Natália também era da dança e sabia dos meus sentimentos para com Priscila e torcia muito para que nós dois dessemos certo. Quando a Priscila voltou de Fortaleza, ela soube que eu estava tentando esquecê-la e aconteceu que ao descobrir que eu estava saindo com alguém para este fim propósito, imediatamente ela disse algo, e o que ela disse à sua irmã Ana Carla falou para mim. E Ana Carla, sendo minha amiga, contava-me tudo sobre ela. E então a Ana Carla chegou para mim e disse: o que a Priscila dissera foi mais ou menos assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para ficar com o Denis. E então, quando ela terminou de dizer essa frase, o meu coração se alegrou novamente. Ele vibrou de alegria. E então, fui procurá-la. E então, quando cheguei de frente a ela, perguntei a ela se o que Ana Carla tinha dito era verdade. E aconteceu que ela parou um pouco, olhou nos meus olhos e disse: sim, é verdade. E então eu não sabia se chorava ou sorria. Para mim foi um momento único e que nunca esquecerei, pois um milagre havia acontecido e finalmente o meu amor para com ela estava sendo correspondido. Depois desse momento, passaram-se alguns dias. E então, certo dia, era um dia de sábado e estávamos ensaiando no polo de atendimento para uma apresentação. No polo de atendimento estava o grupo de dança New Life. Eu, Ronaldo, Bebel, Talita e Priscila. E aconteceu que, ao terminar o ensaio, dispensamos o grupo e ficaram somente eu, Ronaldo, Bebel, Talita e Priscila. E aconteceu que eu chamei a Priscila para o canto da sala de dança. Coloquei um CD da banda RBD, pois nessa época estava fazendo muito sucesso no Brasil. Enquanto tocava a música do RBD, eu comecei a declarar-me novamente os meus sentimentos para com ela. E aconteceu que então dessa vez o meu amor foi correspondido. E então trocamos conversas de amor e começou a passar uma música que marcou esse momento e que se tornou nossa música. Ao saber, o nome da música se chama Salva-me. De repente, trocamos beijos e carinhos. Só que eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Passou-me na mente se era ou não verdade. E então, a minha amada se declarou para mim. Depois disso, essa música nos marcou e até hoje ela é a nossa música. Depois desse dia, começamos a namorar nas escondidas e com muito cuidado para não atrapalhar o meu trabalho, pois ela continuara sendo minha aluna. E aconteceu que em um Réveillon do ano de 2005 para 2006, estávamos namorando debaixo de uma mangueira, escorado em uma Brasília amarela.
E ao voltarmos para casa, pois eu fui deixar ela em sua casa, decidimos parar em poste de iluminação. E então passou uma turma de pessoas, e do meio dessa turma, uma jovem do nome Márcia falou dizendo: eita, que dentre 9 meses o poste dará uma luz. E então, com essa piada, fizemos de conta que não tínhamos ouvido. E aconteceu que 9 meses depois, quem deu a luz foi esta garota. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho?